Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do boletim semanal sobre o coronavírus, sempre com a presença deles, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui dia 13 de abril, né? O último programa do Xadrez Verbal gravado em estúdio foi no dia 13 de março, uma sexta-feira 13, e com isso eu completo um mês em isolamento, com apenas 2 breves expedições para compras essenciais, e eu estou ficando maluco. Daqui a pouco vai rolar o Iluminado, então passa pro Átila aí, que eu tô só o Jack Nicholson agora. Então, recebemos Átila Yamarino, o paladino da quarentena. Tudo bom, Átila? Obrigado por falar da quarentena e não da Covid. Quarentenado também por aqui. Hoje completam as 2 semanas desde que eu saí de casa da última vez, que foi o Roda Viva, então tô são e salvo ao que tudo indica, completando uma quarentena de sintomas aqui, sem nenhum deles. Bem, e como já virou tradicional aqui nesse espaço semanal, né, 5ª edição hoje, né, completando aí um mês dessa iniciativa, a gente começa nosso giro pela Ásia, né, mais especificamente na China, onde Wuhan, que foi o epicentro, deu adeus ao bloqueio, mas o confinamento ainda segue de forma parcial. Os grupos de pesquisa de Wuhan, junto com o CDC, soltaram um estudo levantando os casos que eles tiveram, como estão acontecendo a manifestação dos assintomáticos, que eram as pessoas que tinham o vírus, mas não estavam com ele muito no corpo, não estavam dando sintomas, não tinham sido muito testadas. Essas pessoas continuam aparecendo com o vírus por lá, e tudo indica que em Wuhan, onde eles conseguiram fazer a contenção mais forte até agora, eles talvez tenham que continuar parados por mais um ano. E uma outra notícia sobre a China, que eu achei curiosa e interessante, é que um esboço de iniciativa do Ministério de Agricultura e Questões Rurais sobre bem-estar animal e prevenção de doenças de animais para humanos, muito provavelmente vai colocar a proibição, né, o banimento do consumo de carne de gatos e cachorros. Aproveitando, né, Átila, como teve alguma novidade, enfim, alguma questão recente sobre o início da transmissão do vírus, né, aquela questão do morcego, do pangolim, tudo mais, alguma novidade nisso? Nenhuma novidade, e o cenário se fechou, na verdade. Até aqui, dentro do meio acadêmico, para cientistas, a China estava sendo aberta de uma forma inédita. O pessoal que está em Pequim, que está em Wuhan, que está dentro dos centros de pesquisa chineses, estavam podendo submeter os artigos deles com as conclusões e com os números conforme eles encontravam. Mas, de uns tempos para cá, eles começaram a sinalizar de que não estavam tendo mais essa liberdade. Algumas páginas de universidades e de centros de pesquisa chineses escritas em inglês ficaram fora do ar. E agora tudo indica que a China vai dificultar publicações de pesquisa feita lá, principalmente por pessoas de fora, sobre a origem do coronavírus, especialmente porque isso virou uma disputa política bem recentemente. Essa semana saiu a nova estimativa sobre o crescimento econômico da China esse ano. Eles tinham o planejamento de dobrar o PIB nessa década, completando agora no final de 2020, um crescimento de 100% em relação a 2010, mas o coronavírus atrapalhou isso, e a China já estimou que eles estão no pior desempenho econômico dos últimos 60 anos.
Se o Wuhan retomar a fabricação e a produção das coisas lá, o que parece estar retomando, mas como eu disse no começo, se eles continuarem manifestando o vírus em algumas pessoas que tinham sido negativadas e voltar a acontecer casos lá, eles vão ter que parar. Mas se o Wuhan voltar a produzir, a China ainda vai ter o pior desempenho econômico dos últimos 60 anos. Eles estão calculando que cada mês que o Wuhan ficou parado, que a região de Wuhan ficou parada, consumiu 20% do PIB do país, e até aqui eles estão nessa projeção ruim. Se o Wuhan tiver que parar, a projeção é ainda pior, e bem sim, demoraram mais. Cruzando o Mar Amarelo, a gente chega na Coreia do Sul, mais especificamente em Daegu, que foi o epicentro da pandemia na região, já que a cidade registrou o primeiro dia sem casos novos. A Coreia do Sul está reforçando uma tendência que a China já tinha visto, que Hong Kong já tinha visto, Singapura também. Eles chegaram em 91 casos de pessoas que testaram negativo para Covid e voltaram a testar positivo depois. Acredito que com tantos números, e como a Coreia do Sul está testando tanto, a gente vai finalmente conseguir resolver se essas pessoas ficaram com o vírus no corpo, mas demorou para ele aparecer de novo e por isso elas testaram negativo, ou se elas foram reinfectadas e contraíram o vírus novamente. Se for a primeira, é preocupante porque indica que todo mundo que estiver reabrindo vai ter uma certa dificuldade, como está sendo o caso até aqui. Se for o segundo, é muito mais preocupante porque indica que mesmo os lugares que estão contando com a tal da imunidade de rebanho, podem não encontrar um rebanho tão imune assim e o vírus continuar circulando. Agora, indo para o subcontinente indiano, a Índia estendeu o confinamento de 1,3 bilhões de habitantes para conter o coronavírus, né? E algo que a gente já tinha repercutido em outras edições da dificuldade, né, do país nessa missão. Eles têm um problema duplo, né? Desculpa, vai lá, Felipe. Não, eu só... A Índia, ela está em confinamento desde o último dia 24. O anúncio foi feito pelo ministro-chefe do estado de Delhi, né, que é como se fosse o governador, né? A gente já explicou isso no nosso programa habitual, inclusive aproveitando, né, como tem muitos ouvintes novos que vêm aqui por conta do Átila para se informar sobre o coronavírus. O Xadrez Verbal é um programa semanal de política internacional, como o Matias sempre rima, em que vocês ficam o convite para depois continuar acompanhando. E, além de estar nesse confinamento, eu queria lembrar, vou frisar nesse aspecto, porque o Modi é considerado um dos principais líderes de direita no mundo, e como aqui no Brasil a gente está tendo uma espécie de partidarização das medidas contra o coronavírus, é bom lembrar que o Modi ele é nacionalista, ele fez uma baita recepção para o Bolsonaro, depois fez uma baita recepção para o Donald Trump, né? Então, e a Índia está tomando medidas como quarentena, como lockdown e questões parecidas. Eles estão tendo um problema duplo, né? Porque assim que eles instituíram lockdown e mandaram as pessoas não saírem de casa, que é um pouco mais restritivo do que a gente está vendo aqui no Brasil, boa parte das pessoas foram despedidas por causa das relações de trabalho que eles têm lá e voltaram para as regiões de origem que não estavam nem preparadas para receber tanta gente, né? Agora eles vão ter que lidar com a Covid e com possíveis lugares onde a comida pode faltar, porque não estavam prontos para receber tanta gente de volta. Agora, indo em direção à Oceania, a gente volta à Nova Zelândia, que apresentou medidas de prevenção para conter o vírus. A Nova Zelândia está sendo considerada aí um caso de sucesso, né, porque tomou medidas bastante rígidas e os números de casos de coronavírus estão bastante baixos. O que você pode explicar para a gente aí da Nova Zelândia, Átila? Nova Zelândia que se torna cada vez mais meu destino de desejo, meu desejo de destino. Eles muito cedo fizeram um estudo sobre o possível impacto lá, fizeram a estimativa de quantas pessoas poderiam ser infectadas, quantas pessoas seriam perdidas em cada cenário, levaram esses estudos alarmistas a sério e dia 25 de março fizeram um lockdown
ninguém mais pode entrar no país sem passar por quarentena e todo mundo vai ficar trancado em casa da forma mais restritiva possível. E aí eles esperavam que os casos crescessem até por volta de 4 mil, porque eles têm muito tráfego com o resto da Ásia. Conseguiram chegar a um pico de 1.000 casos e agora não registram casos novos, estão todos os casos em recuperação. Então estão caminhando para mais 15 dias, eles renovaram o período de lockdown doloroso, nas palavras deles mesmos, e vão seguir acompanhando essas pessoas todas para ver quando que elas se recuperam. Tiveram até agora acho que 5 mortes, e não devem ter muito mais do que isso. E daqui a 15 dias, ou 20, quando todo mundo tiver curado, vão ser um dos primeiros países sem casos de Covid. Ser uma ilha pequena nessas horas ajuda bastante. Mas eles têm, acho que, o maior exemplo de transparência sobre número de casos e acompanhamento. Eles têm um boletim diário com mapinha, todo mundo, o número de infectados por cada província, por cada região, idade, condições dessas pessoas todas, situação dos hospitais que estão recebendo elas, e dá para monitorar bem fácil para saber o que está acontecendo. Muito bonito. E eles, inclusive, têm um átila deles, né, que é o Ashley Bloomfield, né, que está, óbvio aqui, eu estou fazendo uma brincadeira, né, até porque o átila é muito mais legal do que o Ashley Bloomfield, mas que é um funcionário do Ministério da Saúde, e que tem feito pronunciamentos televisivos explicando as estatísticas e tudo mais, de forma, né, bastante didática, e inclusive o Twitter, né, na Nova Zelândia está tendo hashtags como Ashley Bloomfield Fan Club, né? Então, só fazendo aqui uma pequena brincadeira. Bem, não estão sendo reportados ataques ao Ashley. Não sei, talvez, não sei, sempre pode ter algum fã de rugby que está bravo porque o campeonato está paralisado, culpou ele pela paralisação, e enfim, ou não precisa nem ser de rugby, né? Pode ser de algum outro esporte. Eu falei do rugby porque é o mais popular na Nova Zelândia. Isso. Bem, agora a gente tem uma notícia mais ligada ao mundo animal, né, das outras espécies, já que os pandas de Hong Kong acasalam pela primeira vez em 10 anos, graças à privacidade por conta do coronavírus, né? Sem o voyeurismo ali do zoológico, né, o casal de pandas conseguiu copular. Átila, fala pra gente sobre pandas transando. Só para quebrar o clima. Eu vou dizer, mas assim, eu vou aproveitar, deixa. A gente tem zoológicos, eu tenho um sentimento misto a respeito dos espaços, porque entendo a necessidade de preservação e convívio com os bichos, mas é uma situação estressante. Uma das formas que as pessoas tiveram de descobrir que outros animais sabem o que é o conceito de futuro e planejamento foram chimpanzés em zoológico guardando pedras e cocô para jogar nos visitantes em dias de visitação. Então, eles durante a semana, nos dias fechados, estocando para dias depois, quando tivesse o pico de visitas, poder jogar essas coisas nas pessoas. Então, mostra que eles têm um conceito de futuro e quando o problema vai vir. Não culpo eles. Oi? Não culpo eles. Também não. E assim, agora que a gente está vendo os efeitos do mundo sem tanto da humanidade presente, né, com o ar mais limpo do que nunca, com o mar ficando limpo, com essas coisas acontecendo, a gente começa a descobrir que, por exemplo, bichos gostam de privacidade e, de repente, todos esses pandas que a gente achava broxas e merecedores da extinção por falta de copulação, simplesmente estavam de saco cheio de um monte de gente ao redor, né? E também tem um lance de que a janela de período, né, de cópula dos pandas é bastante restrito, enfim, alguma coisa assim. De qualquer jeito, como o zoológico de Hong Kong ainda tinha as câmeras e tudo mais, então agora tem sex tape de panda também, né, para quem eventualmente se interessar por motivos científicos, é claro, tá? Deve estar na Deep Web isso aí. Deixando muito claro. Então, assim, acho que é importante a gente falar da vida sexual dos pandas, porque é importante.
Agora vamos para o Oriente Médio, mais precisamente na Turquia, que usará um aplicativo para rastrear infectados pelo Covid-19, né? E que isso aí também abre espaço para uma outra discussão em relação a Big Data, né, ao monitoramento do Estado em relação à privacidade, né, enfim, é um debate mais amplo também, né, Átila? Tem camadas e camadas do porquê que a gente pode usar os dados, né? Uma das coisas mais importantes que está sendo discutida aqui é o índice de isolamento das pessoas que você precisa para, de fato, conter o espalhamento. A maioria dos modelos epidemiológicos fala que você só consegue, de fato, adiar bastante o problema com um índice de isolamento de pelo menos 70% a 80%. O Butantan aqui tem trabalhado com 70%, eu vi outros estudos pedindo 80% ou algo mais alto, mais próximo disso, e a medida mais direta que dá para ter do quantas pessoas estão circulando é essa medida mesmo de quantos metros ou qual a distância que as pessoas percorrem com o celular. Isso aí não usa nem dado de GPS do celular exatamente, pode usar, por exemplo, a triangulação, que é quanto você se move em relação a pelo menos 3 antenas de celular próximas de você, e aí independe de chip, independe dos seus dados, do seu GPS ou qualquer coisa, para saber quantas pessoas se moveram, e isso meio que vários países estão usando já como índice de circulação de pessoas. O que outros estão usando, que é um passo além, é obrigar ou pedir, ou depender das pessoas colaborarem para abrir os dados de circulação e contato, como a China fez, a Coreia do Sul fez, Israel está fazendo, para saber quem teve contato com pessoas que estão com Covid. Então, se de repente nós 3 nos vimos, mesmo que à distância, um dia, uma semana depois eu testo positivo para Covid, vocês vão receber uma mensagem avisando que porque estavam no mesmo recinto que eu, precisam agora ser testados para Covid ou ficar em casa quarentenados por 2 semanas por causa disso. Isso é o que esses países têm feito, com ou sem o consentimento dos cidadãos. O que está acontecendo agora, que eu acho bastante animador, é que Apple e Google se juntaram, porque cada um faz um sistema que toma conta de uma boa parte dos celulares, que é o sistema Android e o sistema iOS, e vão implementar uma forma da gente compartilhar esses dados de maneira um pouco mais anônima, mais controlada e mais voluntária para todo mundo, para diferentes governos em diferentes países terem acesso a isso e tentar conter. Eu, em particular, sou uma pessoa que favorece muito privacidade de dados. Abrir um pouco mão dessa privacidade de maneira controlada, consentida e planejada vai ajudar a me deixar circular por aí e manter o bem-estar e a saúde de todo mundo, talvez seja bastante interessante. E cabe lembrar que aqui no caso do estado de São Paulo, o governo chegou a uma estimativa de que 54% da população estava respeitando, né, o confinamento através dos dados de uma única companhia de celular que não foi identificada, né, mas chegar Vocês querem que eu identifique? Por favor. Para você ter os dados de mais da metade da população de São Paulo, que é o que eles estão falando que eles têm, é só trabalhando com a Vivo mesmo que eles podem saber, porque é a que tem mais números de celular vinculados. Então tá aí a exposição. Mas nenhum dos estados, isso foi estimado para o Brasil todo também, com base em aplicativos, em outros dados abertamente compartilhados ou não, por operadoras, por aplicativos, por sistemas, porque não é só a operadora que pode abrir os seus dados, pode ser o Waze, pode ser o seu sistema, pode ser um aplicativo que pediu sua localização e você abriu e nem sabe para que ele está usando isso, pode ser um aplicativo que usa a localização de um outro aplicativo do qual ele compra esses dados, e até pouco tempo, tanto no iOS e no Android isso era possível, hoje em dia é mais comum no Android, você ter um aplicativo que pediu dados e ele pode vender esses dados para todos os outros, então essa localização vaza de qualquer forma, mas nenhum dos estados está com índice de isolamento social acima de 65%, nem perto dos 70%, que seria o ideal. Isso olhando para os dados de ontem, um domingo, que as pessoas deveriam estar em casa, sentadas, assistindo minha live. E da Turquia a gente vai mais ao sul ali, na Península Arábica, chegando ao Iêmen, que registrou o primeiro caso de Covid-19. O Iêmen, ele tem, a gente até comentou um pouco no último Xadrez Herbal, programa normal, digamos assim, que o Iêmen teve um cessar-fogo
né, no conflito interno, e nessa lógica do cessar-fogo, uma das questões, um dos objetivos era o combate ao coronavírus, e agora está confirmado o primeiro caso. Átila, eu queria que, além de seus eventuais comentários sobre o Iêmen, você fica completamente à vontade, se tem alguma relação, por mais frágil que seja, enfim, pensando em pessoas completamente leigas e idiotas, como é o meu caso, entre uma epidemia de coronavírus e uma epidemia do cólera, que foi algo que assolou o Iêmen nos últimos 2 anos, causando centenas de milhares de mortes, né? São origens diferentes, são coisas diferentes que causam as doenças, porém, se há algum fator comum, né, como, por exemplo, falta de um sistema de saneamento básico, enfim, se existe alguma coisa que aproxima essas duas doenças. Uhum. A cólera é uma doença bacteriana, ela demora mais para acontecer nesse sentido, porque bactérias têm que dividir e se multiplicar sozinhas, enquanto os vírus usam as nossas células para fazer isso. Então, bactérias podem demorar um pouco mais para se espalhar, mas ela é uma doença que é transmitida por via oral fecal. Você come ou bebe água contaminada com a bactéria da cólera e ela vai se multiplicar no seu intestino e causar diarreia, que é o que transmite ela mais para frente. Nesse sentido, tem uma outra doença bacteriana que é até mais sintomática, tem uma transmissão parecida com a da Covid, que é a tuberculose, que também é uma doença respiratória, que já indica, onde tem tuberculose, tem as condições para a Covid ser transmitida. Com a cólera, a relação é um pouco mais distante, porque ela passa por essa via. Mas a Covid também pode ser transmitida pelo esgoto, é mais difícil, não é tão comum, mas tem vírus no esgoto sim, e ele é capaz de ser transmitido dessa forma. Em morcegos, ele é transmitido por via oral, e ele é um vírus gastrointestinal em morcegos, então ele tem esse potencial, consegue fazer isso, e lugares onde tem cólera, é sempre um sintoma de pouco tratamento de água, as pessoas têm que frequentar lugares para pegar água, que geralmente não tem esgoto tratado para receber isso, que são condições que também favorecem a Covid. Então, se já teve um surto de cólera, é sinal de que eles vão ter um problema seríssimo com Covid logo mais também, porque a falta de infraestrutura para uma coisa também conta para outra. Aqui no Brasil, as regiões que mais têm cólera e mais têm problemas com vírus que são transmitidos pela água e pela comida, que são regiões do interior do Nordeste e principalmente da região norte do país, são as regiões que já foram levantadas como mais vulneráveis aqui, como é o caso do interior do Amazonas, que já está com um problema sério de Covid, apesar de poucos casos, e já tem a saturação do sistema hospitalar de Manaus. Então, serve para a gente também de lição, existe essa relação e são indicativos de problemas estruturais que a gente também tem. Bem, a gente atravessa agora o Golfo de Omã e retorna ao Irã, né, que inclusive foi o nosso estudo de caso, né, há 2 programas, já que o governo pede respeito às medidas contra o coronavírus enquanto reabre o comércio. No caso do Irã, o governo autorizou a retomada de atividades comerciais consideradas de baixo risco em lugares onde não teve um alto número de casos. Isso é importante frisar que, por exemplo, em Teherã, o lockdown continua. Na cidade de Qom, que foi um dos principais epicentros, parte do comércio vai reabrir, porém vai continuar ainda alguma série de restrições, tá? Estabelecimentos classificados, né, como digamos assim, que são de risco maior e menos necessidade econômica, né, como cinemas, shoppings, essas coisas, ainda não foram reabertos, e escolas e universidades também vão continuar fechados. Então, assim, apesar do que a manchete diz, não é uma reabertura geral. E aí o presidente, né, o Hassan Rouhani,
disse que facilitar as restrições não significa ignorar os protocolos de saúde. Né? Não sei exatamente ao que ele se refere no caso específico do Irã, né, mas acredito que seja distanciamento social, lavar as mãos, né, cobrir a cara quando tosse, a questão das máscaras que a gente discutiu aqui no programa passado sobre máscara caseira, e aí eu vou inclusive fazer um lembrete / puxão de orelha. Muita gente, às vezes manda comentários, ou enfim, ou tweets e tal, Átila, fala disso aqui, Átila, fala daquilo lá. Muitas vezes são coisas que ele já comentou em programas passados, ou que eu já perguntei porque eu sou idiota. Então, assim, fiquem, tá? Deem uma olhada em programas anteriores, porque muitas vezes as coisas que vocês perguntam, ele já respondeu sobre tratamentos, sobre tudo isso. A gente está tentando fazer um programa que dá para voltar e ouvir tudo e continuar se informando, né? Sem ser um programa muito, muito datado, digamos assim. E, Matias, antes da gente passar para a Europa, né, que vai ser aqui o nosso próximo bloco, eu gostaria de fazer um comentário que muita gente mandou de forma construtiva, algumas pessoas nem tanto, mas muita gente mandou de forma construtiva. Por exemplo, o nosso ouvinte Flávio Lima, lá no Twitter, que mora em Estocolmo, ele trabalha com desenvolvimento de software, também se declara um metalhead. A gente também recebeu um e-mail de outro ouvinte também que mora na Suécia, o Pedro Gomes Freire, né, que alguns e outros ouvintes nossos falaram que o comentário sobre a Suécia no último programa ele ficou um pouco impreciso ou superficial. Tá? A Suécia certamente vai ser um estudo de caso num programa próximo para a gente ter uma abordagem mais aprofundada. Ambos os ouvintes quiseram deixar claro que a Suécia não está em lockdown. Tá? Se a gente transpareceu isso, inclusive, peço desculpas. Porém, todas as informações que a gente passou no último programa sobre hospital de campanha, sobre escolas e universidades, sobre multidões, encontros de pessoas terem sido proibidos, tudo isso é confirmado. No caso, eu quero deixar especificamente qual foi a fonte. A fonte foi uma notícia da Reuters, tá? Do dia 3 de abril de 2020. Autores são Johan Alander e Philip O'Connor, muito provavelmente um repórter sueco e um editor de algum país anglófono. O título da matéria é Sweden's Liberal Pandemic Strategy Questioned as Stockholm Death Toll Mounts. Tá? Estratégia liberal da pandemia na Suécia é questionada à medida que mortes em Estocolmo sobem. O hospital de campo que a gente mencionou, vocês podem inclusive encontrar fotos na internet, tá? É que aqui o nome, né, da onde ele está vai ser quase, né, é meio difícil, mas é Ostra, só que com trema no O, Sjukhusset, Sjukhusset, tá? Então, assim, eu agradeço as informações que os nossos ouvintes mandaram. A gente vai falar mais da Suécia. Novamente, peço desculpas, qualquer imprecisão é minha responsabilidade, porém, tudo o que a gente afirmou tem essa fonte específica. Vocês podem procurar algumas outras coisas também. Na Suécia, as medidas continuam sendo brandas, porém, repito, algumas medidas estão sendo sim tomadas. Tá? O condutor da crise, digamos assim, é o epidemiologista-chefe da Agência de Saúde Sueca, o Anders Tegnell. Tá? E então, assim, é isso. Queria fazer essa correção, agradecer aos nossos ouvintes. Eu citei 2 especificamente, mas todos os nossos ouvintes que moram na Suécia, que mandaram seus complementos, e dizer que qualquer problema, qualquer falha, a responsabilidade é minha, que faço a curadoria das notícias. E, Átila, em relação ao número
de casos e o número de mortes, a Suécia continua sendo, né, ela está num patamar bastante diferente que seus vizinhos, né? Ela ainda é o país que tem mais mortes por milhão de habitantes, não só mais mortes absoluto, mas proporcionalmente mais mortes, que é por milhão de habitantes, são 89, hoje, enquanto a gente grava, óbitos por milhão de pessoas, o que dá a soma dos outros 3 países, que é a Dinamarca, a Noruega e a Finlândia. Então tá aí, a gente, né, feita essa observação sobre a Suécia especificamente, vamos continuar aí pela Europa, né? Puxa o carro aí, Matias. Isso, começando o nosso giro pelo velho continente, a gente vai até a Itália, que acabou sendo a porta de entrada do Covid-19 na Europa, já que a cidade de Nerola, que ficou notabilizada por ser a cidade transformada em laboratório humano contra o coronavírus, em matéria aqui do El País. Essa foi uma matéria interessante, que é o seguinte: Nerola é uma cidade, né, uma vila com 1.950 pessoas e que ela fica a 53 quilômetros de Roma. Tá? Cerca de 80 pessoas da cidade deram caso positivo, a maioria deles ali em um lar para idosos, e o governo decidiu então fechar completamente a cidade. Os comerciantes passaram a receber um abastecimento de fora uma vez por semana e as pessoas receberiam os alimentos diretamente para as suas casas, né? O lar de idosos foi fechado, todos os pacientes foram enviados para fora do município e todo mundo está sendo submetido a testes, né? Com uma questão diferente, né? Seriam realizados os 3 tipos de testes em toda a população, porque, claro, né, você tem uma população ali de 2.000 pessoas, então isso permite, né, que você teste todo mundo de forma ampla. Um que é o de faringe, e aí o Átila depois pode explicar a diferença entre os testes, o sorológico, né, comum, e o teste rápido, né, que é o feito, por exemplo, às vezes, né, naqueles drive-thrus ali, que a gente comentou sobre a Coreia do Sul e tudo mais. Então, todo mundo ficou confinado em suas casas, os profissionais de saúde, usando, né, roupa protetora, foram até a casa das pessoas e foram testando basicamente toda a população, né? Quando a matéria foi concluída, no dia 7 de abril, já tinham testado 700 pessoas, né? Ou seja, 1/3 da população. E dessa maneira consegue-se, né, pesquisar, digamos assim, melhor quem tem os anticorpos, quem superou, quem ainda não tem, como é que está a situação. Então, assim, é basicamente o seguinte: uma cidadezinha ali de 2.000 pessoas se tornou uma grande amostragem, né, para pesquisas da eficiência dos testes, para os diferentes estágios, né, da doença, eventualmente. Então, e aí a ideia do governo, né, italiano, aqui não apenas o governo do município, mas o governo italiano, é usar os dados dessa cidadezinha de Nerola para uma projeção, né, como uma base para uma projeção para o país inteiro, né, sobre, repito, os 3 diferentes tipos de testes, pessoas mais vulneráveis, pessoas menos vulneráveis. Aí, por exemplo, a pessoa que esteve infectada, né, então uma pessoa que teve contato com ela não deu positivo, outra pessoa que teve contato com ela deu positivo. Por quê? O que diferencia um caso do outro? Então acabou se tornando, em uma cidade, acabou se tornando um grande laboratório, um grande tubo de ensaio, né, para o pessoal das estatísticas e o pessoal da política pública, de saúde pública, né, já que a gente sempre lembra isso, né, um vírus
ou uma bactéria, um germe, são seres muito evoluídos que não discriminam ninguém e infectam todo mundo. A gente vai falar no estudo de casos de hoje do Japão sobre o que aconteceu dentro do Diamond Princess, que acho que é a primeira população isolada estudada dessa forma, mas na época do Diamond Princess eles ainda só tinham o teste genético para o vírus, então só dava para descobrir quem tinha o vírus no corpo e não quem já teve e se recuperou dele. Porque tem uma série de perguntas, a gente já falou aqui em alguns programas passados de, por exemplo, qual é o número real de pessoas infectadas em um lugar? Se você só está testando quem tem sintomas ou quem teve contato com quem tem sintomas. Quanto tempo as pessoas levam para estar imunes ao vírus e o teste de anticorpo, que é o teste rápido, começa a detectar quantas pessoas têm o vírus e vão dar negativo para o vírus porque o cotonete não foi passado no fundo da garganta o suficiente para fazer aquilo. Isso tudo, por enquanto, é estimado em cima de números de outros lugares. Então, aqui no Brasil, que a gente não está fazendo teste suficiente, o ministro fala que o que a gente pode fazer é assumir por modelos matemáticos e por testes estatísticos quantas pessoas estão infectadas realmente por trás de uma que testou positivo ou coisa assim, e é o que dá para se fazer. Mas a Itália resolveu pegar esse grupo de Nerola e falar, não, vamos fazer tudo. O teste para vírus, que é esse teste de passar o cotonete na garganta e ver se o vírus está presente no corpo, só funciona enquanto você tem o vírus. É o tipo de teste mais relevante, porque ele mostra quem de fato está infectado, mas é de uma coleta um pouco mais difícil. Vai começar a ser feito aqui em São Paulo. Eu recebi imagem do pessoal da Unifesp essa semana, via drive-thru também, como o da Coreia do Sul, me surpreendeu muito positivamente, com os testes vindos da Coreia do Sul, inclusive. Tem o teste para anticorpo, que é o teste rápido, que espeta o dedo, pega uma gotinha e vê se você tem anticorpos contra a Covid, mas esse é um teste que tem uma chance de dar negativo alta, porque demora um tempo para a gente ter o anticorpo e porque os testes, às vezes, são otimizados para o anticorpo típico das pessoas de uma região e não necessariamente tem a ver com os anticorpos que brasileiros fazem, que são mais diversos. Então, tem muita chance de falso negativo. Você teve o vírus, mas o teste não detecta. E o teste sorológico normal, que é um teste difícil, porque você tem que coletar sangue da pessoa, levar para o laboratório e fazer um teste bem mais complicado, que a Itália está reservando para fazer nesse caso de estudo. E aí vai dar para saber uma série de coisas, com que velocidade com que o vírus se espalha, quantas pessoas estão de fato infectadas quando a gente detecta alguém infectado, quantas são as pessoas que não manifestam sintomas, e com base na Finlândia, na Coreia do Sul e na Alemanha, a gente chegou na estimativa de metade das pessoas, que eu já falei em alguns episódios anteriores, mas talvez se confirme na Itália também. E essa metade é uma parcela de pessoas que não vai ter sintomas mesmo, que são os 20%, e uma parcela de pessoas que não tem sintomas agora, mas pode desenvolver depois, e às vezes demorar bastante para desenvolver, que são por volta de uns 30%. Isso é o que a gente estimou com base no Diamond Princess, com base na Coreia do Sul e em outros lugares, talvez se confirme aí em Nerola. É um estudo bem legal. O que eu espero é que a gente comece a ter mais para frente os testes em cidades desse tipo de saídas, de quando você pode tirar as pessoas de quarentena, quem pode circular, o que pode voltar à atividade sem que hajam tantos problemas. Bem, a gente cruza o Mediterrâneo agora em direção à Espanha, onde o confinamento deve continuar até maio, segundo o premier Pedro Sánchez. E também pro Átila comentar e explicar para a gente, né? A Espanha, embora tenha, né? O premier disse que o confinamento, as pessoas ficarem em casa, quem puder ficar em casa, continuar. Algumas áreas econômicas vão começar a ser progressivamente relaxadas, né? A frase dele foi que o fogo está começando a ser controlado. O detalhe é que ele falou isso para um parlamento vazio, já que os parlamentares estavam assistindo pela internet, cada um na sua casa, e isso se deve ao fato de que a Espanha, na última semana, registrou o seu menor número de mortes em apenas um dia. E aí, por conta disso, o setor fabril e de construção civil vai poder retomar atividades, tá? Embora, repito, orientação para que todo mundo que possa fique em casa até o dia 26 de abril, pelo menos, e também até o dia 26 de abril as fronteiras continuarão fechadas para quem não for residente nem cidadão espanhol. Isso com certeza tem a pressão da indústria, né, de retomada de atividade. A Espanha está num lockdown,
que é um fechamento bem mais sério, mais forte, mais restritivo do que o que a gente está vendo aqui no Brasil. Nas regiões todas, no lockdown, as pessoas não podem sair de casa, a não ser que seja essencial mesmo. Então, eles estão tentando relaxar lá para retomar uma coisa parecida com o que a gente já está vivendo aqui no Brasil. E tanto eles quanto a Itália estão adiando um pouco essa retomada, porque estão vendo que apesar do número de mortes estar caindo, isso não é garantia de que podem respirar de novo tão bem quanto antes. Bem, a gente vai agora do Ocidente ao Oriente Europeu, já que o coronavírus atingiu sede da igreja na Ucrânia, que se opôs ao distanciamento social. Isso, a Igreja Ortodoxa de Kiev-Pechersk, ela tem uma questão que é o seguinte: você tem um cisma, um mini cisma dentro da Ucrânia. A gente explicou no ano passado, 2019, na verdade no final de 2018 ainda, que a Igreja Ortodoxa da Ucrânia ela recebeu o direito da autocefalia, ela se tornou uma igreja ortodoxa própria, separada da Igreja Ortodoxa russa, tá? E o que acontece? Dentro da religião ortodoxa geral na Ucrânia, você teve uma seção, um pequeno setor que se manteve ligado a Moscou, que é o caso desse mosteiro. Esse mosteiro, ele não é da Igreja Ortodoxa Ucraniana. Ele é um mosteiro ortodoxo na Ucrânia, ligado à Igreja Ortodoxa Russa, tá? Talvez tenha ficado confuso, compreensivo, mas teve ali um racha local. E a Igreja Ortodoxa Russa, ela não está apoiando, tanto assim, para ser eufemístico, ela não está tomando ainda atividades, não está tomando decisões em relação a isolamento. E esse mosteiro de Kiev, especificamente, disse que a pandemia é consequência dos pecados humanos e que você pode combater o coronavírus com jejum, oração e congregação, ou seja, as pessoas se juntando. E o vírus adorou. Não, porque lembrando, aqui, independente da fé de qualquer pessoa, jejum afeta o sistema imunológico, porque o sistema imunológico depende da gente se alimentar corretamente. Então, você teve 26 casos apenas nesse mosteiro, que questionou, que confrontou aí a necessidade de medidas de isolamento. Parece uma tendência se repetindo, de pessoas que questionaram ou negaram o problema, ou instituições, e depois de um tempo precisam responder ao problema na porta de casa, Pois porque não ouvem o Xadrez Herbal com o Átila. Se ouvissem, ia saber, por exemplo, lá do culto na Coreia do Sul, iam saber que o Papa falou para todo mundo ficar em casa, iam saber que os peregrinos para Meca foram ordenados a ficar em casa também. Então, iam saber dos ortodoxos, dos ultra-ortodoxos em Israel, Exatamente, muito bem lembrado. Então, e aproveitando, o gancho, antes do Matias puxar a notícia da Bélgica, sempre tem aqueles comentários, que quando são motivados, às vezes por, às vezes um desconhecimento tal, são bastante compreensivos, que é o seguinte: mas Átila, você fala isso porque você já trabalha pela internet e você pode ficar em casa. Tem o cara que não pode ficar em casa. O entregador de pizza que vai deixar pizza aí na sua casa, ele não pode ficar em casa, ele precisa trabalhar para ganhar um sustento. Explica para a gente, Átila, que é justamente a ideia de apenas alguns setores essenciais funcionarem para diminuir o contato, Explica aí pela milésima vez, por favor. Não, eu consigo dar números agora. Nos Estados Unidos, eles já estão tendo problemas porque eles estão fazendo testes de infecção e hospitalização de funcionários de supermercado, de caminhoneiros,
de funcionários de... não é bem açougue, daquelas fábricas de preparo de carne, não é nem abatedouro, nem açougue. Frigoríficos, muito obrigado. Já estão tendo problemas de internação de funcionários de frigoríficos, já tem frigoríficos que fecharam porque não tinham funcionários suficientes para trabalhar. Então, assim, existem os serviços essenciais, não dá para a humanidade funcionar sem que eles continuem funcionando, mas o mínimo que a gente pode fazer por essas pessoas é justamente facilitar a vida deles sem se infectar com o vírus. Então, estava tendo um protesto enorme de funcionários da Amazon nos Estados Unidos agora, pedindo para que as pessoas continuassem só comprando o essencial, para eles não terem que ir trabalhar e ficar rodando, entrando em contato com outras pessoas para empacotar coisas que não são de consumo de primeira necessidade. E, inclusive, pressionando o site para parar de vender coisas enquanto eles não repõem bens essenciais. Então é uma questão de respeito nesse sentido, assim, eu quero levar minha vida normal, mas para eu levar minha vida normal, a sociedade tem que estar normal. Enquanto ela não está, o mínimo que eu posso fazer é garantir a segurança de quem vai manter o essencial funcionando. Como o Felipe já havia adiantado, vamos para a Bélgica, que no último sábado, dia 11 de abril, ultrapassou a China em mortos por conta do Covid-19. A Bélgica, que tem uma população de cerca de 11 milhões de pessoas, passou das 3.300 mortes, né? Uma das maiores taxas de mortalidade do mundo, com cerca de 29 por 100 mil habitantes. Átila, explica isso pra gente. Eles tiveram uma postura bem relaxada no começo da pandemia, estavam entre os países que não estavam se mobilizando para fazer muitas coisas, como foi o caso da Holanda, inclusive, mas a Holanda tomou um susto cedo com o número de mortes, e a Bélgica seguiu mais um tempo sem entrar em quarentena, lockdown e outras coisas, e agora entrou para o rol de países europeus que está com as mortes dobrando a cada 5, 6 dias. Devem alcançar patamar aí de Espanha, Itália e outros lugares com base em quando eles tiveram a parada, infelizmente. Bem, e da Bélgica vamos para a Finlândia, que abriu os armazéns secretos da Guerra Fria para enfrentar o coronavírus, né? Cabe lembrar que, à época, a Finlândia fazia fronteiras por terra e águas com a extinta União Soviética. Com a União Soviética e também fronteira com a OTAN, né? Já que, embora a Suécia fosse neutra, a Noruega está logo ali do lado, e você tinha ali o Báltico, né? Com a Dinamarca do outro lado do Báltico. Antes do Átila comentar sobre essa questão dos insumos e eventualmente como está a situação na Finlândia, o governo finlandês soltou algumas imagens e assim, é impressionante, né, que são grandes estoques nacionais de recursos estratégicos, porque, como o Matias lembrou, a Finlândia estava ali, estava na linha de frente da Guerra Fria, ela tentava manter uma política de neutralidade, tanto que gerou um termo, né, que a gente até discute um pouco no Fronteiras Invisíveis sobre a história da Finlândia, aqui fazendo, né, um alto jabá, né, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, um podcast nosso sobre história, em que a gente usa ali o esporte como um fio condutor, como uma desculpa para falar do assunto, e originou a política chamada de finlandização, né, que era quando você tinha que ficar ali equilibrando os dois vizinhos poderosos. E aí a diretora-geral do Ministério da Saúde disse que tomamos uma decisão histórica, né, de liberar os artigos do Centro Nacional de Abastecimento de Emergência, né, cujo propósito, né, é ajudar a construir e manter a resiliência da sociedade e da economia finlandesas. E nesse estoque você tem máscaras, você tem respiradores, você tem suprimentos cirúrgicos, você tem material protetor. Então tá aí a Finlândia tirando dos bunkers da Guerra Fria os seus insumos estratégicos. Parece que agora todas as regiões que tinham um certo seguro contra problemas estão recebendo retorno desse tipo de seguro gasto, né? A Ásia toda, né, principalmente ali Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul tinham
produzido testes e instalações para poder responder em caso de pandemia rápido. A Coreia do Sul hoje é uma das maiores exportadoras de teste, inclusive para o Brasil, por conta do que eles construíram aqui. A Finlândia tem o estoque estratégico deles, o que eu vou dizer que é um pouco mais fácil de fazer quando seu país é frio o suficiente para você poder armazenar essas coisas, a temperatura ambiente, o Wimbledon mostra também como que isso funciona. Depois da SARS em 2003, a partir de 2004, o torneio de tênis de Wimbledon começou a bancar um seguro contra a pandemia, que custou para eles 2 milhões por ano. Então, entre 2014 e 2019, eles pagaram 32 milhões de dólares por 16 anos de seguro e agora estão recebendo uma compensação de 140 milhões de dólares porque não vão funcionar esse ano, porque não vão poder fazer o torneio por causa da pandemia. Então, por 16 anos eles pagaram o seguro à toa e esse ano eles são um evento esportivo que não vai tomar na cabeça por ter que parar. Então parece que todo mundo estava um pouco mais preparado para o eventual problema desses, agora está colhendo os frutos de ter esse preparo. Torneio de Wimbledon que estava previsto para começar na segunda-feira, 1º de julho, né? Mas já foi anunciado o seu cancelamento. E certeza que tinha alguém lá na diretoria falando, a gente está pagando 2 milhões por ano à toa, tem que economizar aqui esses 2 milhões, a gente pode diminuir aqui, usar os 2 milhões aqui para não sei o que e tal, e isso daí é dinheiro gasto à toa, tal, não vai ter pandemia coisa nenhuma, se tiver pandemia a gente compra na hora. Isso, se tiver pandemia a gente compra na hora, não precisa ter infraestrutura funcionando. Bem, agora a gente cruza ali boa parte da Europa Oriental em direção aos Balcãs, chegando à Albânia, que propõe a prisão de 15 anos para quem desrespeitar a quarentena. Aí, Átila, eu lanço a pergunta para você, né? Em relação às punições, né, que têm sido aventadas aí, muitos falam, claro, em multas, né, numa questão pecuniária, mas prisão já não parece um pouco extremo, justamente se a gente está pensando no isolamento social? Pois é, o truco na prisão, viu? Tanto na Albânia quanto em outros lugares que estão falando que vão prender as pessoas, porque na verdade tudo que você não quer agora é aumentar a população carcerária, pelo contrário, tem lugares que liberaram pessoas casos não resolvidos ou prisões por infrações mais leves, menos graves, tem lugares de onde as pessoas fugiram da prisão e com certeza aliviaram um pouco as complicações da administração que ia ter que lidar com essas pessoas dentro de um espaço confinado onde tuberculose já se espalha. Muito bem, obrigado. Átila defendendo fuga de prisão. Essa vai ser a acusação fuga de prisão é um pouco conveniente a uma altura dessas. Tá, então você acha que alguém recebeu lá uma ordem para abrir o portão de forma disfarçada e finge que você não viu nada? Não, eu não acho nada. Eu só acho que tiveram muitas fugas de cadeias ao redor do mundo num período muito, muito curto. E é uma grande coincidência. Mas eu acho que nessas horas tudo que você não quer é aumentar o número de pessoas confinadas. Então, qualquer região que está falando que vai prender quem tá infringindo, em multas eu acredito e até acho bom, porque você pode usar essas multas para comprar máscara depois e respirador para quem vai ter que ser internado por conta dessa pessoa que furou a quarentena. Agora, prisão, eu acho que a última coisa que você quer é ter que levar mais alguém que causou infração e aumentar a população carcerária. Na verdade, em alguns lugares, isso está sendo acompanhado, a gente pode até trazer para algum especial, parte da população carcerária foi liberada e eles não estão vendo aumento em crimes, apesar de não estarem nem prendendo quem faz infrações mínimas. Então, se já estão fazendo isso com infrações tradicionais, quem não respeita a quarentena, eu acho que vai ser a última das preocupações. Acho certo punir, não acho que as pessoas podem sair na rua, porque 2 pessoas desrespeitando a quarentena não vão causar um problema, se todo mundo resolver fazer o mesmo, vai ser um problema. Então tem que dar o exemplo, mas não acho que prisão devia ser o exemplo, não. Bem, passemos agora para o Reino Unido, onde o primeiro-ministro Boris Johnson declarou que o sistema de saúde público salvou sua vida após receber alta. O Boris Johnson, ele ainda não voltou ao posto,
né? Ele recebeu alta, mas não foi reintegrado. Lembrando, já testa negativo. O Boris Johnson, né, primeiro do Reino Unido, chegou a ficar alguns dias na UTI, tá? Ele que não é fumante, e eu até tuitei sobre isso, e teve gente que interpretou errado o meu tweet, dizendo que eu estava fazendo ali uma defesa das ideias, da ideologia política do Boris Johnson, sendo que já fizemos aqui várias críticas a ele quando devido, porém também quando devido é necessário dar os méritos, e que no caso o meu tweet foi que ele é um ávido ciclista. Inclusive teve uma vez que a gente até comentou aqui que a Theresa May ainda era a primeira-ministra, que no Quênia, o presidente do Quênia esqueceu, agora eu não lembro se foi no Quênia ou no Moçambique, esqueceu o nome do Boris Johnson e chamou ele de The Bike Guy, né, porque ele ia para o trabalho de bicicleta, quando ele era prefeito de Londres, depois quando ele foi ministro de Relações Exteriores, e ele chegou aí para a UTI, e aí ele recebeu alta, ele creditou, né, o National Health Service, que é a inspiração do SUS brasileiro, e também destacou duas enfermeiras que fizeram ali, que tiveram uma enfermeira e um enfermeiro, né, o Luiz de Portugal e a Jenny da Nova Zelândia. Eles estiveram ao lado dele num momento de tudo ou nada, segundo ele, e que também lembra, né, que o National Health Service depende muito da mão de obra de estrangeiros. Então, eu queria aproveitar a deixa aí do Boris Johnson, né, que recebeu alta. Se vocês olharem a foto do antes e do depois, ele está consideravelmente abatido. E fala um pouco para a gente, Átila, né, sobre essa questão de relação. A gente já conversou isso lá no repertório, né, quando a gente entrevistou, mas a relação de você ter um sistema público de saúde, né, ou seja, com informações mais centrais e distribuídas, e uma pandemia, né, porque o pessoal sempre pensa em sistema público de saúde quando, se eu estou resfriado, se eu tive algum problema, mas não, a gente está falando de uma pandemia que é uma questão justamente que envolve toda a sociedade. Imagina assim, vamos pegar um bom momento e um mau momento. Num bom momento, você pode até achar, pode ser produtiva a competição. Então você tem o Hospital A e o Hospital B, o Hospital A e o Hospital S competindo pela excelência hospitalar na sua cidade, e aí um deles coloca um tomógrafo, o outro coloca um tomógrafo melhor, um deles coloca a UTI com hidromassagem, o outro coloca a UTI com massoterapia, e aí você tem uma opção de escolher para onde você vai ser tratado, mais bem atendido, com melhores condições. Ótimo. Numa pandemia, especialmente em uma pandemia muito transmissível como é a Covid, você não quer hospitais competindo, você quer tratar todos os hospitais como uma grande rede hospitalar, porque vai faltar leito. Então você precisa do oposto agora, você precisa de uma homogeneização, garantir que todo mundo tem acesso aos mesmos equipamentos, e você precisa de um sistema de informação que te diga onde tem leito vazio para você mandar alguém doente. Então, aqui no Brasil, na Inglaterra também, no Reino Unido também, por ter o sistema de saúde nacional, eles puderam fazer isso, que é o seguinte, todos os hospitais estão dentro de um sistema integrado, e aí você pode, inclusive, dividir e fracionar os pacientes. Então, o Hospital do Imboimirim é quem vai atender pacientes com Covid de toda a região de Itapecerica da Serra, Capão, e outras cidades, Embu e outras regiões próximas ali de São Paulo. Então esvazia o Hospital do Imboimirim, tira todo mundo lá dentro que não tem Covid e manda essas pessoas para outros hospitais que não vão receber pessoas com Covid. E aí você tem um hospital onde todo mundo vai receber máscara, luva, avental, num ótimo cenário, e todo mundo vai estar protegido para lidar com pessoas com Covid. Então você bateu o carro, tá com a perna quebrada do lado do Hospital do Imboimirim, vão te botar na ambulância e vão te levar para outro hospital, porque lá dentro é só quem tem Covid. Você tá no outro canto, pegou Covid, não vão te levar para o hospital de lá, vão te trazer para o Imboimirim, que é onde está o pessoal treinado, paramentado para fazer esse atendimento. Isso é essencial nessa hora em que faltam equipamentos e profissionais para atender as pessoas, e faz muita diferença
ter isso fracionado. Então as pessoas não estão entendendo por que São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, lugares que têm uma rede de saúde muito boa, pública e particular, tem hospitais vazios se a Covid é esse problema, e tem hospitais vazios por causa desse tipo de priorização, para mandar as pessoas com Covid para o lugar certo para a Covid e de acordo com a seriedade. Tem o lugar de observação, tem o hospital de casos sérios e tem o hospital com UTI respirador, com os casos mais sérios ainda, que é para onde você precisa mandar todo tipo de equipamento de proteção. Então, nos Estados Unidos, o sistema de saúde dele está em caos, em parte porque os hospitais competem por recursos, por comprar máscara, por comprar equipamento, por comprar respirador e outras coisas, porque não existe uma grande rede hospitalar independente de se é pública ou privada. Então, hospitais que antes competiam agora estão tendo que colaborar e compartilhar dados, porque tem hospital que fica sem gente para atender porque as médicas, os enfermeiros estão doentes, tem hospital que está faltando equipamento, tem hospital que está sendo mais requisitado porque o bairro ali ao redor tem mais casos de Covid e por aí vai. Então fazer isso, cada um por si, a essa hora é um caos. Fazer isso dentro de um sistema único de saúde, independente dele ser particular ou privado, é a melhor forma de você agir de maneira coordenada. Bem ou mal, uma pandemia que atinge todo mundo exige uma certa socialização de recursos para poder ser bem tratado, e nesse sentido, quem tem esse tipo de sistema de saúde integrado está muito à frente, e eu acho muito, muito, muito admirável o primeiro-ministro, independente das inclinações políticas ou ideológicas ou qualquer uma delas, ser atendido na rede pública e dar esse tipo de exemplo para as pessoas. Eu acho que se líderes frequentassem mais infraestrutura pública como transporte e saúde, a gente provavelmente teria uma infraestrutura de saúde e transporte melhor. Agora, saindo do Reino Unido e voltando para a comunidade europeia, né, a gente tem aí uma medida de que o isolamento de idosos pode se estender até o fim do ano. E outro dado também é que até metade das mortes no continente pode acontecer em asilos. Isso é um negócio que eu acho bem sério e bem indicativo de como funciona a infraestrutura, né? No caso deles, são os idosos que, em parte, foram um pouco abandonados pelo pessoal de asilos e coisa assim, que não sabia como lidar, o que fazer, ou não queria se expor e pulou fora. E, em parte, porque em algumas regiões, como na Espanha ou na Itália, não tinha como receber esse pessoal em hospital e eles realmente tinham que passar por isso em casa. Então, eles estão descobrindo agora que teve muita gente que morreu em asilo ou em casa, sem amparo médico, que entram ou não como caso de Covid. A Espanha incluiu alguns, a França fez isso, a Itália fez isso, mas mostra qual que é a população vulnerável deles, que aí sim é consideravelmente maior do que em países como o Brasil, que tem uma população relativamente mais nova. E, além disso, a Ursula von der Leyen, né, a presidente da União Europeia, disse que a ideia é estender o isolamento de idosos pelo menos até o fim do ano, ou que se desenvolva uma vacina, né? Então, juntando, né, com isso que o Átila disse, a ideia de que é uma população vulnerável que deve ser mantida em isolamento pelo menos até o fim do ano. Outras duas breves notícias sobre a Europa: o exército alemão doou 60 respiradores para o Reino Unido, e a Groenlândia declarou que está sem nenhum caso, porque todos os 11 pacientes se recuperaram. O que você tem a dizer para a gente sobre Alemanha e sobre Groenlândia, Átila? Acho que a Alemanha ilustra essa necessidade de você ter uma integração entre regiões e compartilhar recursos. É um pouco do que a gente vai ver aqui no Brasil. Eu estava falando em live esses dias do que acontece com o Amazonas, que é um lugar que tem uma infraestrutura de saúde muito, muito, muito menor do que a região sudeste, por exemplo. Todos os leitos de UTI do Amazonas ficam em Manaus, então você vai ter pessoas que vão precisar viajar 1.000 quilômetros para receber um atendimento, com um problema que às vezes piora muito de uma hora para outra. E estamos falando do maior estado da federação, né? Exato, e essas pessoas vão ter que se deslocar de barco. Então você tem um problema que pode piorar subitamente e você vai precisar de 5 dias de barco para chegar num leito de UTI, é um negócio muito sério. Então essa é a primeira região aqui do Brasil que está dando sinais de falência do sistema de colapso do sistema de saúde. O prefeito manauara Arthur Virgílio, inclusive, já veio a público falar que o sistema colapsou, né? Exato. Então, assim, estão construindo leitos de emergência, precisam receber médicos, porque eles até tinham alguns leitos, mas não tinham quem operasse esses leitos lá.
para atender pessoas e provavelmente vão receber respiradores e outros tipos de equipamentos de outras regiões que podem até ter um número maior de casos, mas tem uma infraestrutura maior para lidar com isso. Então, distribuir recursos nessa hora é essencial para garantir que vai todo mundo passar pela infraestrutura que a humanidade desenvolveu, que é o sistema de saúde. Né? Acho ótimo que eles estejam fazendo isso por lá. E a Groenlândia eu incluí para trazer uma esperança para quem já jogou Pandemic, de que a humanidade continua salva se pelo menos Madagascar, Groenlândia ou a Nova Zelândia não tem mais casos. O fato da Groenlândia ter se recuperado me diz que o jogo ainda é ganhável. Bem, agora a gente cruza o Atlântico em direção à Terra-mãe, chegando à África, onde a extensão da quarentena foi duramente criticada na África do Sul. O governo sul-africano decidiu estender, né, o lockdown. O principal partido da oposição, né, o Aliança Democrática, disse que isso pode criar um desastre econômico e que é necessário também pensar na violência doméstica e na questão dos alimentos, né? Um argumento parecido com o que a gente ouve aqui no Brasil, às vezes gente falando que tem que escolher entre a doença e a fome, né? Mas usaram palavras mais moderadas, digamos assim. E, além disso, no caso da África, a gente está passando por uma versão também interna, né, digamos assim, de diferentes experiências em lidar com o coronavírus, com países com África do Sul e Angola, né, Angola que tem bastante recurso em moeda estrangeira do petróleo, Angola que tem relações muito próximas com a China, adotando um certo tipo de política, digamos assim, e outros países adotando outras políticas, ou então não tendo como adotar políticas, né, principalmente. Que você tem a dizer aí sobre o continente africano no geral, Átila, né, você que já falou várias vezes sobre o ebola, sobre a cooperação em relação ao vírus do ebola e tal, o que você tem aí a mandar para a gente? Eles vão ter o mesmo problema que a gente tem aqui no Brasil, dadas as devidas proporções, de distribuição desigual de recursos, né? Tem muita região africana que tem um sistema de saúde funcional, mantido muito por ajuda internacional. Então, por exemplo, a região ali de Serra Leoa, Costa do Marfim e outros lugares por onde o ebola passou, que receberam uma infraestrutura de saúde, treinamento e profissionais de saúde maior. Você tem regiões que têm mais recurso e alguns lugares que não tinham teste positivo, como o Sudão, por exemplo, porque não tinham como fazer esse tipo de teste. A OMS mandou pessoas para lá, a Cruz Vermelha mandou pessoas para lá, a gente vai ter alguns países testando positivo e acompanhando um pouco da coisa, mas vai ser essa distribuição desigual mesmo, né? Uma vez que África do Sul, Egito tem condições de tratar muito mais gente, lidar muito mais com os casos, enquanto alguns poucos casos no Zaire ou na República do Congo já podem ser um problema para o sistema de saúde deles, e com países como a Nigéria, que tem uma população enorme, uma enorme falta de saneamento e outras coisas, que com certeza vai exagerar bem o problema. Bem, agora a gente atravessa o Atlântico em direção à América do Norte, no qual um conselheiro de Donald Trump diz que poderíamos ter salvado vidas com medidas rígidas mais cedo. Vá! Quem disse foi o Anthony Fauci, que a gente mencionou no programa passado, que é o diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Antes de passar para o Átila fazer as observações dele, algumas questões também factuais aqui, enfim. O prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, anunciou no sábado que as escolas vão ficar fechadas até o final de junho. Tá? Vocês vão ver as manchetes, às vezes dizendo que elas vão ficar fechadas até o final do ano letivo. E aí muita gente vai olhar e vai falar, nossa, vai ficar fechado até dezembro. Não, o ano letivo nos Estados Unidos, em Nova York, pelo menos especificamente, vai até junho, né?
Também Nova York, rodaram muito as imagens, né, das valas, da vala comum aberta em Hart Island, né, que é uma ilha usada para sepultar pessoas sem parentes próximos ou que não tem ninguém reivindique, né, o corpo, ou famílias que não consigam organizar um funeral, né, segundo um representante ali da instituição, estão ocorrendo cerca de 20 sepultamentos por dia em Hart Island. O normal é 25 por semana, tá? E, finalmente, também saiu uma notícia, um estudo, dizendo que em Nova York, as populações hispânicas e negras constituem uma proporção maior dos mortos pelo Covid em relação à sua proporção na sociedade, dando aí alguma ligação, não entre questões raciais, mas entre questões socioeconômicas e a mortalidade. Agora a gente vai, né, apenas recostar e ouvir a aula do Átila. Não, o Fauci está mais do que certo. Os Estados Unidos é um dos países que mais acompanha e testa vírus do mundo todo, em todo canto. Tanto que acho que eu já comentei por aqui que nenhum cenário de simulação de pandemia lá assume que eles não tivessem teste para saber quantos eram os infectados. Então, assim que começou a Covid e ninguém sabia dizer o que estava acontecendo, procuravam os estudiosos e falavam, mas e aí, o que está acontecendo? Eles não sei, porque a gente nunca levou em conta que não estaria testando ninguém, como é o caso até aqui. Com certeza se mobilizaram um pouco, eles já estão com o vírus lá desde janeiro, pelo menos, estão entre os primeiros países a registrar casos, principalmente fora da Ásia, por receberem tanta gente. Tem uma força profissional competente, formada, enorme, insana, de pesquisadores, profissionais de saúde e indústria farmacêutica e de insumos para fazer testes, e tinham sim, como diz o Fauci, toda a condição de ter começado muito antes a responder à pandemia, tanto que agora correram atrás e já fizeram mais de 2 milhões de testes no último mês, o que é um 0 a 100 absurdo, assim, em termos do ganho de velocidade que eles tiveram. Então, assim, o volume de resposta que eles estão tendo agora, que é excelente, diz que eles podiam ter feito pelo menos uns 10 ou 20% desse excelente desde muito cedo e ter tido muito menos problemas. Então, regiões como Washington, regiões como a Califórnia, que detectaram casos cedo, mas entraram em quarentena relativamente cedo e puseram as pessoas em casa, não estão tendo o problema que Nova York está tendo agora. Os Estados Unidos passou de 500 mil de casos, passou de 20 mil mortes, mas o grande grosso disso está concentrado na região de Nova York, que é uma região muito densa, muito cheia de gente, e onde a gente está vendo esses outros problemas. O Fauci falou isso, ele evitou demais falar essas coisas e chegar nesse ponto. Eu vi várias entrevistas com ele que ele fica, olha, é difícil especular o que poderia ser, é difícil de falar como uma coisa mas quando pressionaram ele agora, ele falou, dá para ter agido mais cedo e a gente evitar boa parte desse problema. E graças a isso, tomou uns tweets na orelha do Trump, criticando ele, dizendo que pode passar uma caneta que tira ele de lá. Mas, enfim, ele está afirmando da infraestrutura que eles têm e do que eles poderiam ter feito. E um outro problema sistemático que o país tem, que é o que a gente vê acontecer em Nova York, é que eles dependem de um sistema de saúde privado e bem caro, que faz com que negros e hispânicos não tenham acesso a esse sistema de saúde. Geralmente o tipo de trabalho, principalmente que hispânicos pegam, não prevê health insurance, né, não prevê plano de saúde. Você também tem muitos imigrantes lá que não tem como ter plano de saúde, não vão procurar um posto de saúde para serem atendidos. Então são pessoas que não vão ser internadas com poucos sintomas, não vão ser monitoradas pelo sistema médico. Essas pessoas só vão dar entrada quando elas estão muito, muito mal, e aí já precisa ir direto para a UTI. Mas se você adia essa intubação e adia esse tratamento, é muito mais complicado. Então alguém como o Boris Johnson, por exemplo, que deu entrada, foi monitorado, foi parar no UTI, precisou de respirador e agora está saindo. Se ele tivesse deixado para dar entrada no hospital só na hora que ele precisou de respirador e UTI, ele provavelmente já teria tantas complicações que ele continuaria internado até hoje,
e teria mais alguns dias internado por aí se sobrevivesse. Então, além das pré-condições que essas populações têm, porque são mais obesas, são mais diabéticas, têm mais problema cardíaco e outras coisas, ainda são populações que só vão buscar o sistema de saúde numa emergência muito urgente, colocando em risco toda a saúde financeira e outras coisas na linha, e vão ter tantas complicações assim, que são os que mais morrem agora. Bem, Átila, e mais uma nota de curiosidade em relação ao mundo animal, por conta da pandemia, né? A gente tem aí o registro de que ratos estão entrando em guerra por conta da falta de comida. É mais um dos sintomas da humanidade tendo retraído, né? A gente tem alguns bichos retomando o espaço deles, então capivaras circulando em cidades, veados circulando em cidades, sei lá, javalis, panteras, javalis e outras coisas por aí, golfinhos voltando para o Mediterrâneo e para algumas regiões da costa, há vários animais retomando o espaço que era deles, e animais que antes tinham espaço garantido por humanos perdendo espaço. Então já tem a invasão dos macacos na Tailândia, que ficaram sem comida e agora estão saqueando cidades por conta disso. Tem uma série de outros bichos que dependiam de humanos, de turistas dando comida para eles, e tem aí o caso dos ratos que dependem de restaurante funcionando, das pessoas circulando e comendo no trem, metrô e outros lugares, deixando essa comida cair por aí para os bichos terem o que comer. E acho que pela primeira vez em décadas, se não séculos, eles estão com falta de comida, porque as pessoas estão em casa e estão num outro tipo de regime, dieta e circulação, e os bichos estão num estresse tremendo. Eles estão registrando mais briga, mais mortandade de rato e outras coisas, justamente por essa dinâmica humana alterada agora. Bem, e agora ao sul do Rio Grande, a gente dá aqui o nosso peão pela quebrada latino-americana, começando pelo Chile, onde o país manteve, né, baixo número de mortes, mas assim como em outros países da região, os respiradores são o calcanhar de Aquiles dos sistemas de saúde. Os respiradores são o calcanhar de Aquiles em todos os países, assim. É o tipo de equipamento que é caro, difícil de manter. A gente já falou algumas vezes por aqui disso, né? São equipamentos delicados, são equipamentos que normalmente são fabricados por uma indústria que tem direito de uso e reparo bem restrito. Inclusive estão tendo conflitos ao redor do mundo agora, porque tem hospitais querendo reparar respiradores parados para poder pôr em uso nas pessoas, e os fabricantes falando, não, só quem mexe nisso somos nós, mas também não dão conta de reparar tudo agora que as pessoas precisam. Mas ao contrário do que dizem por aí, não é um excesso de gasto, né, Átila? Em que sentido? Não, é que tem gente falando aí que os 65 mil respiradores para o Brasil seria um excesso de gasto. Não, pelo contrário. Assim, o custo de cada respirador, como qualquer equipamento médico, a gente pode debater aqui se é um gasto excessivo ou não, porque muitas vezes eles são muito caros mesmo, porque demandam outro processo de fabricação, de validação, e aí tem o monopólio de algumas marcas fazendo, né? Então, é raríssimo você ver algum tipo de equipamento médico que ele é acessível ou próximo de um preço de custo, mas por causa disso, por manutenção, mão de obra qualificada para operar e trabalhar. E eu consigo falar isso porque na universidade era a mesma coisa. Quando a gente ia comprar um sequenciador de DNA, é o tipo de equipamento que na época em que eu fazia pesquisa custava €500 mil. E o preço do técnico que faz o alinhamento a laser para a leitura da coisa era R$1.000 a hora ou algo assim. Mas porque foi uma pessoa que foi treinada em Zurique, no Brasil, que conseguia fazer aquilo. Então, o gasto é alto mesmo, mas não é um gasto desnecessário agora, porque essa é literalmente a diferença entre a vida e a morte para quem vai parar na UTI. E como no Chile, como aqui, em qualquer lugar, eles são o calcanhar de Aquiles. Então, tem um amigo que trabalha em Fortaleza, no Ceará, e ele já falou, olha, a gente calculou que fosse precisar de leito de UTI, não estamos precisando, os leitos ainda estão relativamente pouco ocupados, mas a gente já está vendo a demanda por respirador chegando no teto do que a gente tem de respirador aqui. Então, sim, esse é um grande limitante para todo mundo, e para quem acha que isso é um desperdício, favor assistir a entrevista, ao pronunciamento do governador do estado de Nova York, com o respiradorzinho manual na mão, falando que compramos 3 mil desses aqui e precisam de 5 pessoas por dia apertando isso
constantemente, sem parar, só revezando entre as pessoas para manter alguém vivo. É uma insanidade precisar disso agora, mas é o que nos resta porque não temos mais respiradores mecânicos automáticos. Bem, e do Chile a gente vai para a Venezuela, que decidiu prolongar a quarentena por mais um mês. Acho que todo mundo está prorrogando a quarentena agora, né? Porque fica nessa de, é mais 14 dias, é mais 10 dias, e ninguém joga real de que isso vai no mínimo até julho, pelo menos, porque a gente precisa passar pelo pico de casos antes de que a coisa aconteça. Né? Átila, eu vou aqui, não vou dizer advogar por diabo, mas eu vou jogar fogueira na gasolina, é o contrário. Né, esse negócio aí de prolongar a quarentena, porque a quarentena é economia, sempre vai um pessoal, inclusive, encher teu saco no Twitter, dizendo, Átila, você não acha que tem que ter uma previsão, que tem que ter um planejamento e tal? Explica, não pra gente, mas para essas pessoas, né, que é muito difícil você fazer um planejamento numa pandemia, porque, como você disse, tem que esperar o pico, e a gente ainda não sabe exatamente quando será esse pico. Enfim, qual é a estimativa possível de ser feita para alguém que quer uma data, quer um planejamento para a sua vida, ou para as suas economias, ou para os seus investimentos Faria Limers, né? Fala um pouco sobre isso, né? Jogando aqui um pouquinho, como eu disse, de fogo na gasolina. E só para registro também, a Argentina prorrogou a quarentena até 26 de abril. Tá, todo mundo tem que prorrogar. Eu acho que discutir a economia nessa hora é inverter a carroça e o cavalo. Tá? Porque assim, a economia a essa altura já foi. Vide a China, que já passou por isso, foi um dos primeiros países a parar, é um dos primeiros países a retomar, e como a gente falou lá no começo, já vai ter a pior recessão dos últimos 60 anos deles. Não, então, antes que alguém te enche o saco falando, mas a China não dá para confiar nas estatísticas, programa passado ou retrasado a gente falou da OCDE dizendo que o PIB mundial esse ano já foi para casa do caramba. Isso, isso porque a China, pelo pouco que eu entendo, não opera dependendo de bolsa de valores. As empresas lá não são capitalizadas de uma outra forma, então a bolsa cai ou coisa assim, isso não afeta tão diretamente as empresas deles. Apesar disso tudo, eles vão ter esse problema enorme. Então, a essa altura, a gente já deveria assumir que a economia já foi e deveria inverter agora. Ao invés de você falar, não, a prioridade é a economia, vamos tentar fazer a quarentena ao redor disso, a prioridade é a quarentena e salvar vidas, vamos tentar fazer a economia ao redor disso. Eu citei no Twitter, tem reportagens já, estudos levantando que poupar vidas agora é a melhor solução econômica, inclusive, porque você mantém a população economicamente ativa funcionando. Empresas que não param vão ter problemas por causa de pessoas que ficam doentes, por causa de pessoas que perdem parentes, por causa de pessoas que têm que cuidar de filho, avô, irmão, irmã, que está passando por problemas. Isso é uma doença que afeta a sociedade inteira, e eu falei já o exemplo dos Estados Unidos, que mesmo a indústria essencial deles já está tendo problema, já teve frigorífico fechando, cadeia de distribuição com problema porque os caminhoneiros estão doentes e não conseguem transportar. Então, assim, isso já vai afetar a economia. O melhor que a gente faz agora para salvar a economia é garantir que o número de pessoas afetadas é o menor possível, e isso depende de quarentena. Então, dentro da minha cabeça, a lógica agora inverte. Ok, precisamos poupar o maior número de vidas possível, precisamos fazer o possível para que esse problema não seja tão sério quanto ele poderia ser sem ação. Dado que vamos fazer isso, o que a economia pode fazer para manter tudo viável, funcionando e agindo? Então, não acho que deveria ser esticar a quarentena vai complicar a economia. Qual é a economia viável dentro de uma quarentena prorrogada? É mais por esse lado. Bem, agora a gente passa para o Equador, que é o país sul-americano mais atingido proporcionalmente pela pandemia, no qual o governo removeu 700 corpos das casas em Guayaquil. Também lembrando que Guayaquil concentra a maior população do país, foi a porta de entrada para o Covid-19 também, vindo da Espanha já. E no caso da cidade, até a alcaldesa testou positivo, né? E está ali
um colapso tanto do sistema de saúde quanto das funerárias, enfim. E eu até recomendo, para quem quiser saber mais, o podcast El-Hilo, a última edição, que é ligado à Rádio Ambulante da National Public Radio dos Estados Unidos, que traz ali uma reportagem bastante completa, inclusive entrevistando um casal de médicos. E você vê, pelas estatísticas oficiais, o país inteiro, o Equador inteiro teve até agora 333 mortes registradas por Covid. Então, se eles estão recolhendo mais 700 corpos aí, o número de mortes já deve ser muito maior do que os números oficiais refletem, né? Provavelmente tem 1.000, 2.000, 3.000 mortes a mais, porque 700 corpos são só em Guayaquil, né? Então, é aquela coisa, você começa registrando quantas pessoas têm Covid, depois você, se não acompanha isso, você acompanha quantas pessoas estão internadas com Covid, que é um pouco a situação do Brasil. Se você não acompanha isso, você acompanha quantas pessoas faleceram por Covid, que é o ponto que o Brasil está, a Itália chegou e passou, e a Espanha também. Se você chega numa situação de colapso ainda maior do sistema de saúde, você tem que estimar, tem que tentar estimar quantas pessoas morreram por causa da Covid. A Itália chegou a passar por isso, por um período os números deles não refletiam a realidade, a Espanha também, e o Equador já está plenamente nesse estado, porque não tem mais condições de testar e acompanhar as pessoas. Não porque eles têm muitos casos, mas porque eles têm uma infraestrutura muito pequena para absorver o que vem por aí. E é um pouco do que a gente já vê acontecer aqui no Brasil, em Manaus. Quando o prefeito de Manaus fala que eles já tiveram colapso do sistema de saúde funerário, se eles não receberem uma ajuda e um aporte do resto do Brasil de médicos, equipamento e infraestrutura, é para isso que eles caminham. Bem, e vindo aqui para o Brasil, né, uma notícia da diplomacia internacional, a embaixada italiana recomendou que os cidadãos que estão no Brasil retornem imediatamente, né, seguindo aí o exemplo de Estados Unidos e Reino Unido também. E a Alemanha. Isso, a Alemanha, a França também, salvo engano. Átila, isso tem a ver com aquela questão da segunda onda, um temor de uma segunda onda de infectados? É uma desconfiança de como o Brasil está lidando com o coronavírus? Enfim, claro, você não é da política internacional, mas esse caso é uma medida até sanitária. Eu imaginei que possa ter muito a ver com a questão da chamada segunda onda. Aqui seria o caso da primeira onda ainda, né? O Brasil segue com poucos testes até aqui, não está completamente perdido sobre o que está acontecendo, mas está relativamente desinformado e provavelmente ao medo de os nossos casos já serem mais sérios do que parecem agora e das consequências disso mais para frente. Para a Itália que está passando pelo que está passando, falar vem para cá que é mais seguro aqui, é porque eles estão com uma expectativa bem baixa em relação ao que a gente vai fazer. E agora uma notícia de ordem interna, né? Porque cresce o medo da pandemia em comunidades indígenas por conta, né, de um adolescente Yanomami diagnosticado positivamente. Aí tem problemas históricos, problemas fisiológicos e outros tipos de preocupação, né? A população europeia, vocês com certeza podem falar melhor até do que eu disso, mas vou falar do lado biológico, já passou por ondas de seleção natural de várias pandemias passadas, né? Quem estava no eixo Eurásia, principalmente, desde muito antes de Cristo, desde bem lá atrás, já tem surtos pandêmicos bem sérios que atingem o continente todo e que pegam populações densas. Então nós já fomos selecionados e carregamos marcadores biológicos de seleção de várias epidemias passadas, coisa que não era tão comum por fatores naturais e pelo número de pessoas na região toda aqui nas Américas. Então, quando os europeus desceram por aqui trazendo novas doenças, a gente extinguiu boa parte das comunidades que tinham por aqui. Tem populações que chegaram a ter uma perda de 99% das pessoas para varíola, para gripe, sarampo e outras doenças que, para os europeus, eram problemáticas, mas não eram tão problemáticas. Então a gente já sabe desse histórico natural e dessa predisposição a ter mais complicações para epidemias, por essa seleção diferente que passaram dos povos indígenas, sem falar no isolamento, na distância para atendimento hospitalar e nas outras coisas todas que a gente já vê agravadas aqui na região norte.
E no outro caso problema... no caso dos Yanomamis, mais precisamente, né, cabe lembrar que diversas aldeias dessa etnia mal tinham contato com populações não indígenas, né? Lembrando que eles estão localizados ali no norte de Roraima, né? E que, por exemplo, só tiveram o reconhecimento das suas terras no governo do presidente Fernando Collor, em 1992. E a própria característica de quem está passando, quem está levando o Covid para lá, que aparentemente são garimpeiros, já torna a situação muito mais difícil de monitorar, porque não são pessoas que você sabe onde estão, ou que estão fazendo, em que condições estão, para conseguir monitorar, testar e saber o que está acontecendo, né? Toda vez que a gente tem uma marginalização, uma criminalização de quem está com a Covid por diferentes motivos, nesse caso porque o garimpo é ilegal, é muito difícil de você conseguir monitorar a situação e acompanhar ela aí, porque as pessoas não podem aparecer para testar e você não tem como entender a situação de fato. Então, se começar a acontecer casos no Yanomami, é sinal de que o vírus já circulou muito bem por aí e vai causar mais problemas. E outra questão também em relação a essa etnia, né, que justamente eles fazem fronteira. Muitas das suas reservas fazem fronteiras com a Venezuela, inclusive existem os Yanomamis venezuelanos também, tem também essa questão da subnotificação do outro lado da fronteira, né? Bem, indo para o estudo de caso desta edição, né, a gente vai para o Japão, que é um país que boa parte da audiência está curioso para saber como que está lidando com a pandemia, né, até por estar bastante próximo ali da China. Também teve toda a problemática envolvendo a edição presente dos Jogos Olímpicos, enfim. No último dia 7 de abril, o Japão declarou o estado de emergência por conta do Covid-19. O Japão, para mim, ele é ótimo para entender o conflito econômico e a doença, que é uma coisa que a gente está falando aqui o tempo todo, quando grandes interesses batem com uma força natural desse tamanho, e um pouco do que eu acho que pode ser o futuro da humanidade, pelo menos pelos próximos anos, pelo menos até a gente ter uma vacina da Covid, porque o Japão é um país que me surpreendia pelos poucos casos, eu achava que era uma ação muito grande deles até estudar isso mais a fundo, e não, pelo contrário, eles não agiram muito, mas parece que os hábitos culturais de lá favoreceram bastante a situação deles até aqui, para eles só precisarem declarar emergência agora em abril. E propriamente em relação aos hábitos culturais, né, já é comum na população dos grandes centros urbanos japoneses o uso de máscaras cotidianamente, né? Isso é uma imagem bastante forte que é passado da sociedade japonesa, até porque já teve outras pandemias, ou mesmo os ataques químicos, né, principalmente o gás sarin no metrô de Tóquio, enfim. Então, eles já têm isso bastante introjetado. Eles têm inclusive um senso de responsabilização das pessoas por gripe e por outras coisas, né? Uma desonra muito grande você perder o trabalho por estar doente, é sinal de que você não se cuidou e pegou o que quer que seja, a gripe ou o que for. Então você é responsável por manter distância, usar máscara, manter hábitos de saúde, que é o Kenkokan-ri, que são os hábitos de cuidado de saúde, para não pegar um problema. Eles têm uma frasezinha ou duas prontas para quem acabou ficando doente, porque, tipo, você devia ter se cuidado mais, sabe? Ou você devia ter cuidado mais bem da sua saúde. Eles têm expressões para isso, para julgar mal quem acabou ficando doente. Tiveram já problemas de estigmatização de pessoas com tuberculose, de pessoas com hanseníase, das pessoas que sobreviveram à bomba atômica por causa desse tipo de hábito. Então eles têm um senso de cuidar da saúde um pouco melhor, assim, né? Bem melhor até se você for juntar os hábitos. Então você tem muito pouco contato pessoal, né? Não é comum as pessoas lá se abraçarem, darem as mãos ou andarem muito juntas. Você tem as casas com uma planta que antes de você entrar na sala, logo na entradinha da casa ou de grandes lugares que não são tão ocidentalizados, tem o espaço para as pessoas sentarem e tirarem o calçado, e você não fica de calçado dentro de casa.
Então, o sapato, o tênis, o que quer que seja que você estivesse usando na rua fica para fora. Em casa você anda de meia. Eles têm hábito de higiene muito sério, né? As cidades são limpas, os banheiros são limpos. Eu tive o prazer de ficar um tempo lá e nunca me senti tão à vontade de sair sem me preocupar com ir no banheiro. E onde tivesse que ir, o que tivesse que fazer estava super tranquilo, porque são sempre limpos os lugares, ou na maioria das vezes. Isso deu uma retardada na coisa, mas eles contaram muito com a sorte, muito. E só pesquisando aqui também para o programa, né, esse ataque que eu citei no metrô de Tóquio, que foi perpetrado pelo culto apocalíptico Aum Shinrikyo, completou 25 anos no último dia 20 de março. E tem uma nerdologia sobre isso. Olha só, isso não foi combinado. Aí eles esse ano estavam com muito a perder com a pandemia, né? O Japão gastou os últimos 3 ou 4 anos se preparando para as Olimpíadas, investiram mais de 30 bilhões de dólares para montar infraestrutura, para reformar estádio, para reformar templos, espaços públicos, fazer novas linhas de trem e metrô, reformar hotéis. Eles realmente levaram o negócio a sério, assim. Quando eu fui para lá foi em 2018, se eu não me engano, e muitos lugares que a gente queria visitar já estavam semi-fechados ou sendo limpos, reformados, refeitos, preparando eles para 2020, para as Olimpíadas. Então tudo que eles não queriam agora era um problema de saúde, tirando as pessoas de uma coisa que eles estavam se preparando tanto para fazer. Então imagina um jantar que alguém preparou e comprou tudo do bom e do melhor para montar aquele jantar e de repente descobre que a comida pode estar estragada. Você vai ver a pessoa fazer aquele esforço de comer e falar, não, mas tá bom ainda, pode vir aqui. Pelo menos é o que o Japão fez, né? Quando começou o surto de Covid ainda na China, o Japão recebeu os primeiros casos desde muito cedo, porque eles têm uma troca de pessoas com a China bem constante. Então, o primeiro caso deles foi uma pessoa que foi para Wuhan dia 3 de janeiro, voltou para o Japão e testou positiva no dia 6. Isso já indica duas coisas. Primeiro que eles estavam testando pessoas desde muito cedo, porque fazer um teste positivo para coronavírus no começo de janeiro, você tem que ter uma infraestrutura boa para fazer isso e estar ciente do problema que é o vírus. E segundo, que eles já tinham um fluxo que com certeza traria problemas para eles e traria novos casos. Tanto que até o final de janeiro, aqui no Brasil a gente vai ver casos em março. Finalzinho de fevereiro, começo de março. Até o final de janeiro, o Japão já tinha 11 casos positivos de gente voltando da China. Apesar disso, não fecharam as viagens para a China, colocaram muito poucas dessas pessoas em quarentena e não fizeram grandes recomendações de que as pessoas deviam mudar um comportamento ou outro para o que acontece. A grande mudança que aconteceu no Japão foi quando um navio de cruzeiro, que estava cheio principalmente de japoneses, passou por Hong Kong no finalzinho de janeiro, pegou um senhorzinho de 80 anos que passou alguns dias dentro do cruzeiro, no Diamond Princess, e quando desceu em Hong Kong, já desceu com sintomas, já desceu se sentindo mal, testou positivo para Covid, e quando ele testou positivo para Covid, o Diamond Princess já estava no Japão. Então o senhor desceu, acho que dia 25 de janeiro, dia 2 ou 3 de fevereiro, o Diamond Princess já estava chegando no Japão, o teste saiu positivo do senhor, quando o navio chegou na costa do Japão, eles falaram, não desce ninguém, que esse ano tem Olimpíada aqui em casa e a gente não quer vocês trazendo vírus para cá. Quarentenaram o navio, deixaram as pessoas lá dentro. No próprio dia 4, tinha 10 pessoas que testaram positivo para Covid lá dentro. Eles recomendaram que as pessoas se cuidassem, se isolassem, que a coisa seria contida. Isso era uma época em que a gente ainda não estava entendendo bem como era a transmissão entre as pessoas, e aí, involuntariamente, eles transformaram o Diamond Princess na placa de Petri, no experimento de laboratório confinado, para saber como funciona a transmissão da Covid. Dia 4 eles tinham 10 casos positivos, dia 7 já eram 61, no dia 10 já eram 135,
dia 18, 542, e lá pelo dia 20 de fevereiro eles já estavam chegando nos 700 casos, e o Diamond Princess já era o lugar que concentrava o maior número de casos fora da China. Ele era um país em si, dentro do site de acompanhamento da Johns Hopkins, porque o Japão não queria reconhecer como casos japoneses, ninguém queria dizer de quem eram aqueles casos, então o Diamond Princess seguiu como estatística própria, e por um tempo foi o maior número de casos fora da China, até o comecinho de março, quando o vírus saltou para outros lugares. Foi por causa dessas pessoas trancadas lá dentro e testadas constantemente que descobrimos algumas coisas. Foi lá que a gente descobriu, por exemplo, que 20% das pessoas não tinham sintomas, então foi dentro do Diamond Princess que mostraram que pessoas assintomáticas podem passar o vírus, porque foi o único lugar controlado em que se testava todo mundo constantemente. Então deu para descobrir que algumas pessoas não manifestavam sintomas, deu para descobrir que algumas pessoas que não manifestavam sintomas podiam transmitir o vírus para outras, deu para descobrir que era um vírus que passava extremamente bem entre pessoas no ambiente fechado. Eu dei o número de 11 no episódio passado, mas a estimativa mais recente lá dentro é de que cada pessoa com Covid passou o vírus em média para quase 15 outras pessoas, o que é transformar a Covid numa coisa como o sarampo, hipertransmissível, que a gente não vê em outros lugares, mas diz pra gente que num ambiente fechado e confinado, o vírus se espalha muito bem, obrigado, principalmente pelo ar e pelas superfícies contaminadas. Na verdade, ele é tão contagioso que alguns profissionais de saúde japoneses que entraram lá dentro para dar atendimento e testar as pessoas pegaram o vírus. Inclusive teve um infectologista lá que fez vídeo, falou que o que estava acontecendo é um problema, que o Japão tinha que lidar com isso de outra forma, mas foi apagado das redes sociais e atacado diretamente. E eles acabaram desembarcando os passageiros dia 1º de março, depois de mais de 700 pessoas lá dentro testarem positivo, entre tripulação e passageiros. Os passageiros desembarcaram no Japão e não ficaram em quarentena, depois foram super criticados por isso, porque esse pessoal foi para casa e depois o governo foi acompanhar e ver como eles estavam, e a tripulação foi desembarcar em Singapura, porque, se eu não me engano, o navio tinha bandeira de lá. Apesar disso tudo, eu vou dizer que o Japão conseguiu não ter muitos casos. Eles tiveram um começo precoce em janeiro, tiveram as pessoas, como eu disse, desembarcando do navio com coronavírus e indo para casa, mas o Japão é um país onde as pessoas seguem muitas recomendações do governo, tem esses hábitos todos de higiene e distanciamento social que faz com que elas mantenham a distância. Então, apesar de ser um dos primeiros países a ter casos, apesar de ser um país que no começo tratou isso com pouco teste, é provável que eles tenham mais casos do que eles reportam agora, porque eles realmente não estavam testando no começo as pessoas, talvez para não dar estatísticas alarmantes antes das Olimpíadas, mas assim, dado o potencial que isso podia ter de crescer e explodir lá, eles têm relativamente poucos casos até agora. Átila, eu queria desculpa interromper, mas eu queria te fazer uma pergunta que como diria o Twitter, é para o meu TCC. Porque eu tive essa discussão, não foi uma discussão, essa dúvida recentemente num grupo de WhatsApp aqui. Comer, quando você prepara um alimento, né, se você prepara ele fervendo, assando, cozinhando e tal, né, mata o vírus, certo? E quando você come, né, a gente está falando do Japão, quando você come, por exemplo, peixe cru, tem algum risco de contaminação, pensando no coronavírus? Claro, né? A gente tem todos os outros exemplos, todas as outras providências que devem ser tomadas, mas pensando no coronavírus, alimentos crus representam algum perigo extra? Eu não vi nenhum número para isso, então eu vou tirar do meu achômetro e não de estatísticas oficiais, tá? Mas sim, temperatura mais alta de preparo elimina vírus e outras coisas, e sim, comida crua tem mais potencial para passar algo que fica em superfícies. Eu não sei dizer se na superfície do peixe, do arroz e de outras coisas tem algo que destrói a capinha de gordura do vírus, seja por causa do amido, do óleo do peixe, outra coisa assim. Mas o fato da comida ser crua tem um potencial sim maior de transmitir qualquer coisa. Então acho que de qualquer alimento que pode transmitir o vírus, se tem um alimento que pode transmitir o vírus, é a comida crua.
mas eu não vi até agora nenhuma estatística, nada mostrando a transmissão de comida, transmissão do vírus pela comida. Por exemplo, no Diamond Princess, o que eles mostraram foi que a tripulação, os funcionários da tripulação que distribuíam comida foram os que mais contribuíram para espalhar o vírus. Porque eles entravam tossindo nas cabines e passavam o vírus para um monte de gente. Mas aí foram os funcionários e não a comida. A China está lidando com entrega da mesma forma. O entregador tem que deixar a comida e sair de perto e ir para longe. Então, assim, talvez tenha uma chance da comida transmitir isso. Se tiver comida crua, com certeza está no topo da lista do que é mais favorável. Mas, pelos números e por tudo que a gente está vendo até agora, é mais provável que a pessoa que entrega a comida te passe o vírus do que a comida em si. Beleza, muito obrigado. Continue a sua aula, enquanto isso eu vou ficar com fome. Mas aí eles continuaram com o número de casos crescendo, mas crescendo vagarosamente, até reconhecerem que as Olimpíadas seriam adiadas, agora pelo menos para 2021. Mantiveram o logo 2020, que é importante porque já tem muito produto fabricado com esses números. As pessoas sugeriram até uma correção que seria um carimbinho de errado, tem que mudar para colocar em cima do logo, mas aí você mantém o logo e ele fica mais preciso. E depois que adiaram as Olimpíadas, o número de casos deles começou a aumentar subitamente, assim, o que sugere que só aí que eles começaram a abrir testes e mostrar o que de fato estava acontecendo. Mas curiosamente a região de Tóquio, que é a mais afetada, está com uma disputa entre, eu não sei se o termo certo é governador ou prefeita, porque eu não entendi se é só da cidade ou da região toda, mas é a Yuriko Koike, que quer fechar o comércio e quer mandar as pessoas para casa, diminuir aglomerações, e o primeiro-ministro dizendo que não precisa atrapalhar tanto a economia, não precisa fechar isso tudo, deixa um pouco o comércio funcionando, porque os japoneses sabem se cuidar. E dessa disputa toda, eles vão transitar de uma situação em que a cultura deles ajudou muito até aqui, para uma situação onde possivelmente a cultura deles vai atrapalhar bastante, porque até aqui máscaras o tempo todo, distanciamento, o pouco contato, o fato das pessoas morarem, a grande maioria delas em casas com poucas pessoas, né? Então, apartamento com uma ou duas pessoas, eles não têm famílias muito grandes e não dividem tanto espaço, pelo menos nas regiões urbanas, que é onde o vírus está se espalhando, até aqui contaram a favor. Mas daqui para frente, as pessoas terem que ficar trancadas num apartamento de 25 metros quadrados, de 30 metros quadrados, por 2 meses, começa a se tornar um problema. O tipo de trabalho que eles fazem, o tipo de relação que eles valorizam muito no trabalho, que é a relação presencial, a pessoa tem que estar lá, tem que atender, tem que carimbar, tudo tem que ser feito em papel, registrado, documentado presencialmente, então é um trabalho muito pouco preparado para as pessoas trabalharem de casa, joga contra o fato deles usarem dinheiro em papel e precisarem circular em grandes aglomerações, joga contra o fato deles discriminarem quem está doente, joga contra, porque parece que as pessoas estão muito relutantes em fazer o teste, porque se elas testam positivo, todo mundo no trabalho tem que ser dispensado, porque o vírus pode circular lá dentro e ninguém quer ser a pessoa chata que acabou causando problema para todo mundo porque testou positivo para a Covid. Então, eles conseguiram adiar o começo do surto até aqui. Eu acho que esses hábitos deles de distância, máscara, tirar o sapato quando entra em casa e outras coisas são hábitos que a gente deveria absorver para o nosso bem, para diminuir a circulação do vírus por aqui, porque de fato o Japão teve... Por mais que eles tenham escondido casos ou coisa assim, se foi o que aconteceu, eles ainda têm muito menos casos do que o Brasil conseguiu em 1 mês de vírus aqui. A gente viu nos primeiros brasileiros que vieram de fora com Covid, que o pessoal tinha ido em festa, em balada, em bar, tinha feito churrasco, casamento, ou não sei o que, com 30, 50 pessoas ao redor, e aí todo mundo pegou. Então, são hábitos que com certeza dificultam a circulação do vírus, mas agora esses outros hábitos que eles têm vão pôr à prova se isso contém o espalhamento da pandemia ou não. Eles ainda não pararam, não entraram em quarentena, embora tenham declarado situação de emergência, e estão muito relutantes de diminuir aglomerações como outros lugares estão fazendo. Átila, só para contextualizar, Tóquio é uma zona metropolitana, então
é como se fosse, para o Japão, é como se fosse um estado, embora compreenda só a cidade. Então, no caso, a Yuriko Koike, ela não tem apenas a autoridade de uma prefeita, digamos assim. Ela é a prefeita de Tóquio, mas com poderes de uma governadora. É algo parecido com o que acontece com a cidade do México, né, que é outra cidade bastante densa, e inclusive, acho que algo que eu acredito que deveria ser feito no Brasil em relação a Rio de Janeiro e São Paulo, porque né, São Paulo não pode... É muito complicado essas duas cidades, você ter um sistema, né, um sistema de competências ali, igual ao que você vai ter em Piraporinha do Oeste. Então, mas só explicando a sua confusão, ela é justificada, porque o caso de Tóquio, no sistema japonês, é meio sui generis, né? É uma cidade que tem um governo de primeiro nível, né? Que no Japão, ainda para complicar, né, um eventual falso cognato, o que a gente chama de estado no Japão é chamado de prefeitura, né? Então, ainda tem essa. Se explica. Então lá a gente tem uma governadora que quer fechar o comércio, tocar as pessoas para casa, e um primeiro-ministro que fala que isso vai atrapalhar demais a economia. Embora não negue que Covid é um problema e que as pessoas que pegam Covid precisam de tratamento sério. Bem, pelo adiantar da hora, né, a gente teve um probleminha durante a gravação. Infelizmente não poderemos abrir para as perguntas dos nossos ouvintes. Então deixa aqui o espaço para o Átila e para o Felipe tecerem suas considerações finais. Fiquem em casa, lavem as mãos, beijos no pulmão. Fiquem em casa. Saiu hoje um resultado do CDC mostrando que detectaram presença viral na sola de sapato das pessoas, principalmente em UTI e hospitais, onde pessoas com Covid estão. Não quer dizer que é o vírus lá que consegue contaminar pessoas, mas tem material genético dele, o que já é alguma coisa. Então, adicionando uma nova recomendação aqui, se você puder fazer como os japoneses e deixar o seu sapato na entrada de casa, faça isso. Se não puder, passa ali um álcoolzinho 70, uma água com água sanitária, alguma solução com detergente na sola do seu sapato, para você não trazer para casa, porque pode ser uma via de entrada. Maravilha.